Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Meus amados irmãos, que a graça e a paz seja convosco. Amém. Vamos dar início ao culto solene ao Senhor e, para tanto, nesse momento de chamada à adoração, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Assim diz a palavra de Deus: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém e amém. Vamos agora pedir ao presbítero Givaldo que ore ao Senhor Deus, oração representativa, pública de adoração ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus grandioso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que nos revelaste a tua grandeza através da tua criação, mostraste o teu poder, Senhor Deus, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, Senhor Deus, por todos os animais que andam sobre a face da terra. O Senhor os criou, e a tua palavra diz isso, Senhor Deus. Tudo aponta para ti, Senhor Deus, toda a criação aponta para ti, Pai. Nós te adoramos porque tu és criador de todas as coisas, também das nossas vidas, Senhor Deus. Tu nos criou para o teu louvor e nos deu um significado de vida. Fez em nós adoradores prontos para te adorar, Senhor Deus. E por isso aqui, respondendo ao teu chamado em nossos corações, a partir de ler a tua palavra, a revelação especial, aquela que fala aos nossos corações e é que aponta para Cristo. Aqui estamos, Senhor Deus, prontos a te adorar. Mas sabemos que até mesmo para te adorar, precisamos da direção do teu Espírito, Senhor Deus. Que tua palavra nos ensine e que teu Espírito nos instrua, Senhor Deus.
para que venhamos a compreender tudo o que Tu tens a nos falar nessa noite, Senhor Deus. Dar-nos um coração de adorador, um coração não que enaltece a si mesmo, mas um coração que engrandece a Ti, Senhor Deus, e que cada dia mais venhamos a nos diminuir, Senhor Deus. Nos dê condição de podermos Te adorar, Senhor Deus. Ilumina as nossas mentes para poder entender a Tua palavra, para que cada momento desse culto seja um sacrifício agradável a Ti, Senhor Deus. Que suba as Tuas narinas para que Tu venha a se agradar, Senhor Deus, de tudo que fizermos aqui nesse momento. Em nome de Jesus é que Te oramos, Senhor Deus. Amém. Amém. Cantemos agora, irmãos, o Salmo de número 3. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu. Clamei com minha voz, responde-me no santo monte seu. Me pego no sono ao deitar, acordo, pois me sustém. Não tema a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes e seus queixos quebrastes, ferindo de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação. A bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Momento de chamada à contrição. Atentar, irmãos, para a leitura da lei do Senhor a partir de Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 6 ao verso de número 21. Por meio da leitura da lei, o Senhor nos chama ao arrependimento, à contrição, a abandonar os nossos pecados. Deuteronômio 5, verso 6 ao verso de número 21. Assim diz o Senhor: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de descanso, o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Neste momento, à parte, cada um, iremos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados, e em seguida, o pastor Fábio Filho irá quebrar este silêncio, fazendo oração ao Senhor de contrição e agradecimento. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós entristecidos, porque sabemos que temos pecado contra Ti por meio de pensamentos, palavras e ações. E sabendo, Senhor, que não somos merecedores de tamanha graça, nem de estarmos na Tua presença, mas por causa do Teu Filho amado que morreu na cruz em nosso lugar, os nossos pecados são perdoados. Temos esperança na graça do Evangelho. A Tua palavra nos ensina que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por isso, Senhor, nós damos graças por não derramar sobre nós a Tua ira, mas derramar sobre nós a Tua graça e misericórdia, a Tua bondade. Que possamos, Senhor, estar cada vez mais vivendo debaixo dessa graça, procurando viver santo, um viver piedoso, conforme o Teu Espírito Santo assim nos conduz, por meio do ensino e entendimento da Tua santa palavra. Nos abençoa, Senhor. É no nome de Cristo que nós te oramos gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Amém. Certos do perdão do Senhor, recebemos a certeza desse perdão a partir da sua própria palavra, que nos declara na primeira epístola de João, capítulo 1, versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos,
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Louvado seja Deus por seu perdão, e agora cantamos ao Senhor alegres, porque Ele nos perdoou. Salmo de número 70. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar. Envergonhado, volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apressa em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Tendo sido chamado por Deus à sua presença, nós então respondemos a Ele. Ao ouvirmos a leitura da sua lei, nos quebrantamos e nos arrependemos, e agora dedicamos ao Senhor tudo que temos, tudo que somos. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, a partir de 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Vamos nos colocar de pés, irmãos, e enquanto cantamos mais uma vez o Senhor, o Salmo de número 146, aqueles que vieram preparados podem então dizimar e ofertar ao Senhor no gasofilácio. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos em fazer isso, isso é dever daqueles que são membros desta igreja. Cantarei em seu louvor. Não confies em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando
quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dar o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor, nosso irmão, diácono José Nilton. Faça uma oração representativa a Deus de agradecimento, meu irmão. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Aqui estamos, Senhor, no dia que o Senhor separou para a Tua glória, para o Teu louvor. Aqui estamos para buscar a Tua face, para Te agradecer por tudo que nos deste, Pai. Tudo que somos ou tudo que temos provém do Senhor, não é da força dos nossos braços, nossa inteligência. Que possamos declarar diante da igreja, diante do mundo, que o Senhor até aqui tem nos abençoado. E Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado disposição para trazer os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Fruto do trabalho que o Senhor tem nos dado, Senhor. Lembrando de tudo que Cristo fez em nossas vidas e por tudo que há de fazer ainda, Senhor. Obrigado porque aqui estamos reunidos na mesma fé e unidade. E Te pedimos também, Senhor, que o Senhor dê discernimento e sabedoria ao conselho, os pastores dessa igreja, para aplicar esses recursos de forma que o Teu reino nessa cidade cresça, Pai, expanda e mostre a luz para esse mundo de trevas, Senhor. Que faça o cego e o surdo, Senhor, ver e ouvir todas as boas novas de Cristo Jesus em nossas vidas. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, abramos mais uma vez a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 119, versos 33 ao 40, nesse momento de chamada edificação, onde somos lembrados mais uma vez que carecemos da Palavra de Deus e a Palavra de Deus tem a sua excelência acima de todas as coisas. Salmo 119, 33 ao 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos Teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no Teu caminho. Confirma ao Teu servo a Tua promessa feita aos que Te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os Teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos Teus preceitos. Vivifica-me por Tua justiça. Vamos cantar ainda ao Senhor o Salmo de número 42, em seguida o Salmo de número 1, preparando-nos também para ouvirmos a exposição da Palavra de Deus pelo reverendo Fábio Filho.
Como a Nossa suspira no rio, bebê. A minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Do Deus vivo, minha alma tem sede de Deus. Quando perante Ele estarei. Dia e noite meu choro tem sido meu pão, pois a mim dizem sempre: teu Deus, onde estás? Destas coisas me lembre, minha alma em mim se derrama de como eu passava com o povo, conduzindo a casa de Deus. Entre gritos alegres e o povo a louvar, caminhava em festa com a multidão. Porque estás abatido, ó minha alma, porque dentro em mim perturbada estás. Pois ainda, ó meu Deus, meu auxílio, louvor, hei de dar, ó minha alma, espera em Deus. Sinto dentro de mim abatido meu ser, e no monte Hermonde te lembro, nas terras do Jordão, no outeiro em Misa. Um abismo está, outro abismo a chamar, ao fragor das tuas águas em queda a correr. Tuas ondas e vagas passaram, Senhor, todas elas cobriram meu ser. Mas de dia o Senhor concedeu-me mercê, e de noite comigo está seu louvor. Uma prece ao Senhor da minha vida orarei. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidastes e me tens esquecido, ó Senhor. Porque hei de andar em lamento e opressão, sobre a mão de inimigos, e os ossos ao pó. Adversários me insultam, repetem sem fim, dizem: Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás, ó minha alma, batida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir. Esperança em Deus, ó minha alma mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor.
Quão bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nesta lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo o fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem-sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos sim perecerá. Sentai-vos, irmãos, pastor Fábio Filho. Os irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Marcos, capítulo de número 6, do versículo 7 ao versículo 13. Vamos retornar após 2 semanas. 2 semanas atrás foi o retiro. Semana passada, pela providência de Deus, não estávamos aqui devido ao nascimento do pequeno Judá. 2 semanas que para mim, sem estar expondo a palavra do Senhor, pareceu uma eternidade. Mas hoje, Deus com sua bondade me deu a graça de expor novamente o Evangelho. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, desde Marcos capítulo 6, do versículo 7 ao versículo de número 13. Marcos capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13, diz assim a santa palavra do Senhor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento, queremos clamar, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a Tua santa palavra nos nossos corações, que possamos, Senhor, por meio da Tua orientação para os Teus apóstolos, possamos entender, Senhor, que se
exige e se espera dos ministros hoje que continuam esse mesmo ministério. Abençoa, Senhor, a tua igreja com o entendimento da tua santa palavra, tendo as ordenanças do teu Filho amado como um padrão para nós. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Na Grécia, no ano de 480 a.C., ocorreu a Batalha de Termópilas. Talvez você conheça por meio do filme 300, onde o rei Xerxes, imperador da Pérsia, ele enviou um mensageiro para que aquelas pessoas daquela localidade fossem então ser parte do Império Persa. E eles precisavam se sujeitar àquele império, trabalhando para eles e pagando o imposto. Ao contrário disso, eles seriam mortos. E naquele momento, então, o rei Leônidas, que era o representante daquela localidade, ele não quis submeter ao imperador extremamente poderoso. Ele preferiu morrer, e todos os que estavam debaixo do seu reinado também morreriam pelo que ele fez. Ele pegou o mensageiro, matou e jogou no buraco. A atitude que ele teve contra o mensageiro do imperador era uma demonstração do que ele queria fazer contra o imperador. Quando ele fez isso, ele estava dizendo: morte a Xerxes. E nós estamos então diante de um texto em que existe o dono e criador de todo o universo, que envia mensageiros para que homens se submetam ao seu governo e autoridade. O rei Xerxes não era um bom, o imperador Xerxes não era um bom governante, ele era mau. Leônidas talvez teria suas razões para fazer isso. Mas nós, debaixo de um governo de um Deus bondoso, criador e dono de tudo, teríamos motivos para rejeitar a mensagem desse rei, rejeitar aqueles que foram enviados por esse rei. Nesse texto, nós veremos que é Cristo, o Rei de todo o universo, que chama, capacita e orienta os seus ministros. É Cristo que chama, capacita e orienta os seus pregadores do Evangelho, os enviados, os seus mensageiros. E nós veremos isso então em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver que é Cristo que chama, envia e dá autoridade aos ministros do Evangelho. A segunda parte é que Cristo ele ordena como deve ser essa caminhada. E a terceira parte é que Cristo ordena como seus ministros devem se portar em diversas situações. Então, o texto de hoje vai nos demonstrar muito sobre como deve ser o exercício do ministério pastoral. Primeiro que é Cristo que chama e dá autoridade, que é Cristo que diz como eles devem caminhar, e que é Cristo que diz como eles devem se portar em todas as situações. Então nós iremos ver estas coisas nesta noite. Antes de adiantar o texto propriamente dito, nós estamos em uma sequência da exposição de Marcos, e rapidamente eu quero lembrar a vocês que Cristo ele iniciou o seu ministério, e ele vem pregando o Evangelho, sendo seguido por muitos, adorado por alguns e rejeitado por muitos outros. Existe um grupo de pessoas aqui que está perseguindo a Cristo, os sacerdotes, escribas e fariseus. Eles estão buscando matar a Cristo, vendo alguma oportunidade, estão sempre no meio do povo, para então, de alguma forma, achar ele.
Cristo, ele acaba de pregar em Nazaré. Ele foi rejeitado pelo seu povo. E agora, então, ele chama os 12 apóstolos e eles enviam para que eles pregassem o Evangelho. Para que eles começassem, então, um trabalho itinerante, já apontando para o que aconteceria quando Cristo fosse morto, ressuscitasse e fosse assunto aos céus. Que esses apóstolos seriam enviados, que iriam continuar o ministério de Cristo. E por isso nós vemos que Cristo os chamou, deu autoridade e capacita e orienta como eles deveriam, então, agir. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para nós, meus irmãos, nessa noite, no versículo 7, onde nós veremos que Cristo, ele chama, envia e dá autoridade aos ministros do Evangelho. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então Cristo, ele chamou os 12. Nós já vimos algumas semanas atrás o chamado dos 12 apóstolos. Cristo chamou homens diferentes, com pouca cultura, com profissões comuns, homens simples, para serem mensageiros de um evangelho grandioso, de um evangelho redentor, de um evangelho simples. E o texto começa dizendo que Cristo, ele chamou os 12. E a primeira coisa que nós devemos entender, meus irmãos, que dentre todas as pessoas que estavam no meio do povo de Israel, muitas lideranças como sacerdotes, escribas e fariseus, o Senhor chamou homens simples para serem os seus ministros. Homens que entendiam e compreendiam a palavra do Senhor, estavam dispostos a serem enviados pelo Senhor. Por isso, quem escolhe os seus ministros é o próprio Cristo. Talvez você pode conversar com diversos pastores hoje e perguntar como é que foi que o Senhor lhe chamou. Como é que você tem certeza? Você sabia que ainda temos dúvida? Tem momentos que parece que está tudo bem, tem momentos que não. É algo individual e pessoal, não é algo objetivo. Não é uma mensagem que vem do céu ou um sonho, mas é o mover do Espírito Santo no coração, direcionando para uma excelente obra, em que se vive para servir a Cristo e zelar pela alma dos seus eleitos, a qual seremos chamados para prestar contas. O Senhor chama, então, esses ministros. E a ideia de apóstolos, o significado da palavra, no grego significa alguém que é enviado, alguém que é mensageiro. Por isso os apóstolos, em nenhum momento eles deveriam ter glórias para si, ou receber honra. Eles eram somente pessoas que foram chamadas para trazer uma mensagem de alguém superior, em que ele estava somente representando. Por isso Paulo fala: olha, eu sou o pior dos pecadores, não quero honra para mim. E a primeira coisa que eu quero que se façam distinção é desses apóstolos chamados por Cristo e Paulo, dos apóstolos que se tem hoje aí fora. Eles não são enviados por Cristo. Os apóstolos que se vê hoje aí fora, os seus rostos estão estampados nas paredes e placas, buscando glória para si. Os apóstolos enviados por Cristo, aqueles que continuam seus ministérios, eles não devem buscar glória própria. A única glória que deve ser dada para alguém neste local é o nosso Senhor. Toda glória deve ser dada a Ele, porque é Ele que chama. Se não fosse esses 12, seriam outros 12. Se não fosse
todos os pastores que passaram na galeria de pastores aqui e que irão passar, se não fôssemos nós, seriam outros. Nenhum pastor é insubstituível. Nenhum ministro é extremamente necessário. Cristo é. A sua mensagem é. E ele começa então a enviar esses ministros. E ele então envia de 2 a 2, justamente por isso, para que nenhum deles se soberbecesse, para que um estivesse olhando o trabalho do outro e vendo, isso é segundo as Escrituras, isso não é, isso é conforme Cristo orienta, isso não é. Vai chegar um momento que eles vão voltar e eles vão então dizer para Cristo tudo o que aconteceu. Se você prestar atenção no versículo de número 30 do capítulo 6, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Algo extremamente importante, meus irmãos. Tudo aquilo que é feito e ensinado, toda e qualquer pessoa que sobe no púlpito para pregar a palavra do Senhor, entenda, não é brincadeira. Pregar a palavra do Senhor, falar do Evangelho, falar de Deus, enviar a mensagem de Deus, não é brincar de ser pastor, não é brincar de ser igreja. Por isso existe um zelo muito grande em quem pode pregar na igreja. Não são todos que podem pregar. Porque aquele que sobe aqui vai prestar conta não somente pelo que falou, mas ele irá prestar conta ao Senhor pelas almas de todos aqueles que ouviram. Por isso um pequeno ensino equivocado, para aquele que sobe no púlpito e diz tais palavras equivocadas, ele não irá prestar conta com o conselho da igreja ou com o pastor. O máximo que podemos fazer é disciplinar, colocar para fora do rol de membros. Mas o Senhor, Ele é zeloso, Ele vai pedir contas. E existe um fato importante em aqueles que estão cumprindo esse papel, e algo que é dado pelo próprio Senhor. Porque Ele diz aqui, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eles só vão fazer tudo o que vai acontecer daqui em diante, porque eles receberam autoridade. E essa palavra autoridade, ela tem 2 significados no grego, a palavra exousia, que significa autoridade e poder. Por isso que os apóstolos, quando eles recebem isso aqui, algo estrito para os apóstolos, eles receberam a autoridade sobre isso e o poder para fazerem algumas coisas. Por isso que ainda hoje nós, pastores, presbíteros e diáconos, recebendo então a continuação desse ministério, não foi dado a nós tal poder de expulsar espíritos imundos, curar doentes, fazer algumas coisas miraculosas. Isso foi estrita somente aos apóstolos. E diante disso, o Senhor, Ele mostra que a igreja dele é governada por Ele. Os ministros que estão no púlpito no dia de hoje pregando ao Senhor, foi Deus que colocou lá. É certo que tem bons ministros e maus ministros. Esses ministros que não se preocupam tanto com a mensagem. Existem ministros que estão muitas vezes preocupados em trazer a glória para si. Esses ministros que não têm sabedoria. Muitas coisas podem acontecer no meio do povo de Deus. Isso demonstra, meus irmãos, que os ministros não são perfeitos. Eles não são Cristo. Eles são somente instrumentos falhos, vasos de barro, carregando a mensagem que não é deles. Por isso, um bom instrumento, um bom vaso, ele não muda a mensagem, ele somente a pega e a entrega.
E por conta disso, o Senhor, Ele os chama e não diz: olha, você é assim, faça como você achar melhor. Você gosta disso, você faz assim. Talvez você é um pastor que gosta de música, então deixa a igreja bem musical. Ah, você é um pastor que gosta de área social, vá para essa área. Você talvez é um pastor que gosta de jovens. As instruções que Cristo dá não está nem um pouco parecida com as instruções e percepções de como muitas vezes escolhe-se um pastor nos dias de hoje. O Senhor então começa a orientar como então os seus apóstolos devem agir, como deve ser a caminhada de seus ministros. O versículo 8 diz assim: olha, ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fosses calçados de sandália e não usasse 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei até vos retirardes desse lugar. A palavra do Senhor então traz para nós como eles devem viver. Cristo ordena como seria esse caminho. Veja que ministro do Evangelho, temos 2 aqui hoje, com graça de Deus, além de mim. A caminhada que nós temos não tem sido traçada da maneira que nós planejamos ou achamos. O Senhor nos leva de um lado para outro, nos arranca. Muitas vezes para nos mostrarmos que a igreja é dele, mas a maneira em que nós vamos caminhar, onde ele nos leva e traz, deve ser de acordo com a sua palavra. Por isso, meus irmãos, entendam isso. Não há nenhum problema de você se apegar aos seus pastores, de você amá-los, de terem amizade. Mas entenda, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Vocês são de Cristo, nós somos dele. Por isso, você deve estar aqui até o último dia da sua vida, independente de quem esteja pastoreando esta igreja, porque é Cristo que a governa. E por isso, ele olha então e diz como os ministros dessa igreja e de toda a igreja na face da terra em todos os tempos devem agir. Primeiro, quando ele fala para não levar nada no caminho, é porque nós somos chamados para esse trabalho e somos constantemente obrigados a nos entregar de braços abertos na providência de Deus. Não se preocupe, é Deus que te dá o sustento, é Deus que cuida. E sabe o que é que Deus faz para cuidar dos seus ministros? Deus chama pecadores com problemas familiares, problemas de saúde, problemas emocionais, pecadores que estavam sujeitos ao inferno, e o Senhor salvou. E o Senhor diz: olha, eu vou te deixar cuidando deles, para que eles cuidem de ti. Deus, em sua providência, Ele usa a igreja para cuidar desses ministros. Ele fala: olha, leva somente o que for necessário, leva algo que te ajude na caminhada, leva somente um bastão, uma vara longa, que era carregada na mão, para que eles apoiassem na caminhada, porque a caminhada ia ser longa, e era um item essencial para os viajantes naquela época. O Senhor disse para ele: olha,
confiem que sou eu que dou o pão de cada dia. Sou eu que dou o sustento de vocês. E nesse momento, meus irmãos, Cristo não está ensinando que os ministros devem fazer um voto de pobreza. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo não está dizendo que os ministros não podem possuir bens e que eles podem ter uma casa boa, um carro bom, coisas boas. Não é isso. Não é como a Igreja Católica faz, que tudo deve estar no nome da igreja e fazem com que os próprios ministros não casem. Não é isso que Cristo está dizendo. Não é que os ministros não podem se vestir bem ou ter mais de um par de roupas. Não é essa a conclusão. Mas Cristo está ensinando que deve-se crer na providência de Deus e no sustento de Deus. É o que diz na palavra do Senhor: os que vivem no Evangelho não devem comer do Evangelho. Paulo diz em uma das cartas que se eu tenho dado para vocês coisas espirituais, seria muito pedir de vocês coisas materiais. Mostrando que Deus, em sua sabedoria, fez com que a própria igreja cuidasse do ministro que foi enviado pelo próprio Deus. O bom recebimento dos ministros de Cristo é demonstrado pelo cuidado daqueles que o recebem. Cuidados físicos, espirituais, emocionais. Graças a Deus. Eu creio que o reverendo Janson pode fazer coro comigo aqui, que graças a Deus temos sido recebidos muito bem. A ponto de muitas vezes ficarmos constrangidos com o cuidado dessa igreja. E que Deus seja louvado por isso. Que isso seja uma marca, uma demonstração de que o Senhor tem abençoado essa igreja e a igreja tem cumprido o seu papel. Mas, meus irmãos, existem muitos locais que isso não é bem assim. Existem situações em que pessoas elas deixam de contribuir porque não concordam, porque não aceitam, tratam mal os seus pastores, não submetem aos seus pastores, e isso, meus irmãos, estou falando enquanto eles forem fiéis à palavra do Senhor, enquanto eles sirvam a Cristo de maneira adequada. Eu falo ao começar em mim como pastor desta igreja, pastor de vocês, a partir do momento, meus irmãos, que for dito, ensinado qualquer coisa que destoe disso aqui, por favor, me mandem embora. Não fiquem comigo. Façam de tudo para que eu não continue pregando o Evangelho. Somos falhos, sujeitos a soberba e orgulho. Por isso, usem dos meus cabíveis para tal, a começar por mim. A pregação do Evangelho deve ser o motivo do ministro ser recebido. Deve ser esse o motivo de você querer o bem do seu pastor. Quando a palavra do Senhor é dita, é pregada, é ensinada. Quando você é cobrado por meio desta palavra. Quando é esta palavra que lhe traz esperança. Não aceite o seu pastor ou qualquer outro por vestes, aparência, ostentação, condições financeiras, bom vocabulário, ser gente boa. Não. A única coisa que os ministros devem fazer é a pregação fiel do Evangelho. O cuidado da igreja conforme Cristo Ele orienta. Por isso, essa relação que o Senhor traz é uma relação de cuidado mútuo. Cuidado mútuo. O pastor cuida da igreja. E a igreja cuida do seu pastor. E diante dessa maneira de tanto a igreja se portar e dos pastores se portarem, deve-se entender
que o motivo de pastorear igrejas e de serem pastoreados nunca deve ser por quanto paga e por quanto recebe. Isso, meus irmãos, é algo extremamente preocupante. E talvez alguns ministros do Evangelho podem ficar desanimados e dizer: como então, pastor, vai dizer isso de púlpito? Sim, eu vou dizer, porque eu sou enviado desse Senhor. Quantos pastores eles olham e dizem: não vou para uma igreja que paga tanto, não vou para uma igreja em tal cidade, não vou para uma igreja com tais pessoas. Como assim? Como alguém que é enviado por alguém está escolhendo: eu vou só se for para tal canto? Ah, Senhor, eu só vou te servir se for numa cidade que tem shopping, numa cidade que tem condições devidas para que eu possa crescer academicamente. Como? Não são enviados que estão se submetendo à grandiosidade desse Deus. Por isso que o Senhor diz: a seara é grande, mas tem poucos ceifeiros. E diante disso, nós devemos saber como nos portar. No versículo de número 10 ao versículo número 13, o Senhor então vai trazer algumas instruções de como os seus ministros, eles devem se portar em diversas situações. Então nós vimos primeiro que é Cristo que chama, vemos que é Cristo então que ordena como será a caminhada dos seus ministros, e por último nós veremos como esses ministros devem se portar. Versículo 10 diz assim: e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer ali até vos retirardes do lugar. Se não no lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. A palavra do Senhor, Ele traz aqui uma ordem. Nós vivemos um contexto em que recomendação é algo que nós podemos seguir ou não, mas a palavra usada no original no grego, a palavra lego, não traz uma ideia de recomendação, traz uma ideia de ordem. Você está dizendo: olha, quando vocês estiverem lá e chegarem em algum local, permaneça lá até que você seja retirado do local. Se as pessoas estão ouvindo o Evangelho, recebendo o Evangelho, continue. Preguem o Evangelho para que pessoas ouçam e assim progridam nessa caminhada. Pregue a palavra, que é oportuna, que é não. Isso era o que eles deveriam fazer. No entanto, se não receberem, se não ouvirem, sacuda o pó dos pés em testemunho contra eles. O Senhor está trazendo para eles o seguinte: olha, se rejeitarem vocês como meus ministros, saiam e os rejeitem em testemunho contra eles. E o Senhor mostra uma rejeição porque eles não ouvem. Algumas semanas atrás, o reverendo Jansen, ele pregou sobre alguns princípios ali em Provérbios, que justamente uma demonstração de estarmos nos voltando e nos submetendo à palavra do Senhor é ouvindo. Quantas instruções temos ouvido, orientações quanto normas e diretrizes que vêm da palavra de Deus, e não queremos nos submeter. Você percebe que nós temos um coração Esparta?
agimos muitas vezes achando que conseguimos vencer. A atitude de Leônidas, quando ele matou o mensageiro, todos os guerreiros vibraram. Achando que poderiam vencer o império. Eles passaram 3 dias lutando e venceram dezenas de milhares de guerreiros. Mas chegou um momento que eles não conseguiram mais. Com toda a sua estratégia, com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu treinamento, eles não tinham poder para resistir ao imperador. Muitas vezes o nosso coração orgulhoso, rebelde, pensa que muitas vezes só rejeitamos o mensageiro, aquele que está à nossa frente. Mas quando a mensagem vem da palavra do Senhor, meu irmão, você não só rejeita o mensageiro, você rejeita a mensagem e aquele que enviou a mensagem. Não goste de um pastor, da sua pregação, pelo estilo dele, ou porque ele fala bem, ou porque ele fala rápido, ou porque ele fala muito, ou porque ele fala pouco. Olhe se ele é bíblico ou não. Veja se ele fala de Cristo, se ele fala da graça. Se o ponto principal é Cristo. Observe isso. Porque é muito fácil rejeitar o mensageiro. É muito fácil tirar um ministro de uma igreja e vir outro, e outro, e outro. Só basta no dia da eleição toda a igreja voltar contra. E não há nenhum problema aí nisso. Mas entenda, quando se rejeita o ministro pela mensagem, vem juízo de Deus. Vem juízo de Deus. Se você ver, o texto da semana que vem vai falar de João Batista. Marcos, ele coloca esse texto aqui de maneira proposital, porque João Batista estava pregando arrependimento, dizendo para o rei: olha, isso é adultério, isso é pecado. O que foi que aconteceu com João Batista? Foi morto. A sua cabeça foi servida numa bandeja. Foi isso que aconteceu com João Batista, meus irmãos. Foi algo que aconteceu também com Cristo. Cristo, ele foi rejeitado. Nós vamos ver os fariseus, os escribas, os sacerdotes. E não se assustem de isso acontecer com lideranças religiosas, no meio de pastores, porque era também o que estava acontecendo no tempo de Cristo. Os fariseus, eles rejeitavam a Cristo. Sabe por que eles rejeitaram a Cristo? Primeira doutrina, dia do Senhor. Por causa do sábado, do dia do Senhor, os fariseus, eles queriam matar a Cristo. Por causa da tradição dos anciãos. Porque Cristo, ele não fazia toda a tradição, tudo aquilo que sempre foi feito. Como Cristo, ele chega e não vai seguir tudo aquilo que estava sendo feito. Cristo foi perseguido. Casamento. Porque disse: o casamento não é assim. É um homem para uma mulher. Ah, Senhor, se for assim é melhor não casar. Então não casa. Senhor, o que é que nós vamos fazer? Eu vou dar o dízimo ou eu vou dar a César o imposto? Dá a César o que é de César
e dá a Deus o que é de Deus. O Senhor dizendo, olha, você tem, se você quer estar na igreja, você tem que dar a contribuição devida. Se você está dentro de uma cidade, de um imposto, você é cidadão desse governo, então se submeta a ele. Ou então, procure outro local. Cristo foi perseguido por esses assuntos. Você percebe que, de maneira muito semelhante, são assuntos hoje no meio da nossa denominação que tem sido colocado em xeque. Dia do Senhor, coisas que estão dentro da tradição da igreja, que não são bíblicas e muitas vezes antibíblicas. Casamento. E não para por aí, os escribas, eles eram pessoas que conheciam e escreviam a Bíblia. Essa era a profissão deles. Eles estão ali no meio do povo, andando junto com o povo, chamando Cristo de mestre. E eles começam lá, desde Marcos 2, a duvidar da palavra de Cristo. Mestre, que coisas são essas? Que isso é estranho. As pessoas olham e dizem, olha, essa pregação é diferente dos escribas. Eles começam no meio do povo inflamar e dizem, isso é blasfêmia. Ele está possesso de Satanás. Já passamos por isso aqui. No capítulo 7, versículo 13, por favor. Cristo ele chega para os escribas e diz, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Cristo está dizendo que a tradição dos homens, ela invalida a palavra de Deus. Meus irmãos, um dos grandes problemas na igreja hoje é a tradição dos homens. Aquilo que fazemos há tanto tempo sem saber nem por que fazemos, mas fazemos porque sempre foi feito. Nós temos que ter ciência que tudo aquilo que nós fazemos na casa do Senhor deve ser pautada na palavra de Deus. Os escribas, eles traziam falsos ensinos. Eles iam na casa das viúvas, faziam longas orações e comiam tudo que tinha na casa delas. Você consegue perceber como hoje tem igrejas que fazem isso? Manda pessoas pobres, desesperadas, dizendo, dê tudo o que você tem. Pegando pessoas em situação de vulnerabilidade, em vez de ajudá-las, aproveitam da situação dela para benefício próprio. Os escribas, eles começaram a tentar atacar aqueles que estavam próximos a Cristo. Eles não conseguiam encontrar Cristo. Eles começavam a falar contra os discípulos de Cristo, a causar problemas no meio da multidão. Tanto que Cristo algumas vezes fala o que é isso. Eles inflamando os discípulos de Cristo e fazendo burburinhos. E a multidão então sendo levada. Os escribas queriam matar a Cristo. Eles tentaram intimidar a Cristo. Abra por favor sua Bíblia em Marcos capítulo 11. No versículo 18, diz assim: e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Sabe qual é o grande problema dos escribas, dos fariseus, daqueles que rejeitam a palavra do Senhor? O problema não é contra o ministro, o problema não é contra a mensagem muitas vezes, mas é contra o próprio Deus. É porque agora eles perderam a atenção da multidão. Eles deixaram de ser o foco. Eles deixaram de ter a primazia. Eles querem para Ele toda honra, toda glória e louvor, de chegar nos locais e serem bajulados.
terem preferência. Os melhores pratos, os melhores lugares. E quando eles perderam isso, a intenção deles era matar o próprio Senhor. Eles tinham muitas estratégias, não vou abrir todos os textos, mas eles faziam perguntas capciosas sobre doutrinas, somente para causar confusão. Eles buscavam então matar Jesus. Esses homens fizeram parte da turma que prendeu a Cristo. Esses homens zombaram de Cristo quando eles estavam na cruz. E o que eu quero trazer, meus irmãos, mostrando essas pessoas que fizeram isso no tempo de Cristo, é que eu e você somos tentados a fazer isso, a querer a nossa vontade, a querer que aquilo que aconteceu na igreja seja do meu jeito, da minha forma. Será que é isso que Cristo quer? E eu trouxe isso para você ver que essas coisas que foram feitas no tempo de Cristo são as mesmas coisas que acontecem hoje. As doutrinas, a forma de agir, a forma de reagir. Por isso, meus irmãos, vai uma instrução aqui para esta igreja. Não sejamos assim. Aquilo que não pode ser dito publicamente, não diga de maneira privada. Qualquer demanda que se tenha na igreja, você tem aqui pessoas que foram eleitas por vocês mesmos e dada a autoridade por Deus para lhe ouvirem. Diácono José Nilton, diácono Técio, diácono Djalma Júnior, presbítero Givaldo, presbítero Gideon, presbítero Jandeilson, pastor Fábio, pastor Janderson. Estamos nesse momento sendo ousados por Deus, recebendo autoridade, para que as demandas que você tenha, nos procurem. Tem outros irmãos da igreja que têm experiência, mas Deus, em sua sabedoria, não deu a eles tal autoridade como representantes da igreja. Isso não desmerece eles, mas que quem foi dado autoridade e responsabilidade, quem Deus vai cobrar, somos os nomes citados hoje. Deus permitindo, haverá eleição de presbíteros e diáconos. Outros nomes podem surgir. Mas entenda, se não está debaixo da autoridade de Deus, não procure outra pessoa, por mais que tenha toda a boa vontade, para suas demandas. Até para que o irmão ou a irmã, ela não se sinta com autoridade e se inflame o coração para querer uma autoridade que não é dela ou é dele. Para não cair o peso sobre alguém que Deus não deu e aquela pessoa ficar com fardo nas costas. Não tenha medo, meus irmãos, de nós. Reunião de conselho não é para disciplina só. Gabinete não é para puxão de orelha. É para pastoreio, cuidado. O alimento adequado, o cuidado adequado. Quando você vê irmão no gabinete, meu irmão que eu chamar, não pensa que eu estou dando carão. É um pastor cuidando da sua ovelha, orando com ela, trazendo a instrução da palavra do Senhor. Todos nós precisamos disso. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Versículo 14 e versículo 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus,
nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meus irmãos, no meio do povo de Deus deve habitar paz. Quantas vezes dilemas e problemas surgem na igreja por questões que não têm nenhuma importância. Igreja que se revolta contra o seu ministro porque quer tirar o piano de lugar e mudar para um outro. E por causa que o piano sempre esteve no lugar, tira-se o pastor e não tira o piano. Isso é sério, acontece e muito. Eu não gostei, porque a parede da igreja sempre foi branca, o pastor chegou e colocou uma cor verde escura. Coisas mínimas, em que muitas vezes surgem demandas na igreja, e brota uma raizinha de amargura, e se inflama, e se inflama, e se inflama. E quando vê, muitos estão contaminados, como erva daninha. Meus irmãos, o nosso foco deve ser em algo extremamente mais importante e glorioso. É em Cristo e sua palavra. Essa igreja já se reuniu e não tinha nem essas paredes. Essa igreja já se reuniu e não tinha muitos detalhes que nós temos hoje. Devemos focar a nossa energia, todo o nosso dispor naquilo que é realmente importante. É viver segundo a palavra, é pregar o evangelho, é discipular aqueles que não conhecem a Cristo. Pararmos de gastar energia com coisas pormenores. Por isso, Deus, em sua sabedoria, deu autoridade para estes homens. Qualquer demanda, os procure. E estamos prontos e solícitos nas condições que Deus nos deu, para então cuidar da igreja dele. E por isso, o Senhor, Ele diz como então os ministros eles devem agir. E não se espantem, meus irmãos, que por conta de coisas mínimas, tem ajuntamentos hoje padecendo. Ajuntamentos, muitas vezes, perdidos. O irmão que não fala mais com o outro. Igrejas que um grupo senta de um lado e outro grupo senta de outro. E não se falam. Tem alguma coisa errada, não tem? E isso começa. Essas coisinhas. Por isso que não contribua. Não seja omisso. Problema feito para ser resolvido. Aparece problema, meus irmãos. Sabe o que acontece quando tem dois pecadores juntos? Eles pecam um contra o outro. Isso tem que ser resolvido, tratado, para a redenção, para que haja então o retorno à comunhão. E é isso que Cristo prega. Volte, por favor, sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 12. Diz assim: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Você entende o conteúdo da pregação? Se arrependa, se arrependa. Se você tem que se arrepender de algo é porque estava errado, é algo óbvio. E diante disso, meus irmãos, dê um desconto ao seu pastor quando ele estiver pregando muito de pecado e arrependimento todo domingo. Se vocês não gostarem, não fiquem com raiva de mim não, por favor. Eu estou somente dando um recado. Eu estou somente enviando a mensagem. Se você quiser ter raiva e ódio de alguém, que seja daquele que mandou eu dar tal mensagem. Eu não posso dar outra mensagem que não aquela que ele ordenou. Infelizmente. Por isso, dê um desconto a mim.
se você se irar, não gostar, não quiser submeter, não bote a culpa em mim. Sou somente o instrumento, enviando e entregando algo. Eu falo por mim mesmo. Se fosse por minha vontade e o Senhor não tivesse me arrastado para tal exercício, eu queria estar fazendo outra coisa. Conversando com a minha esposa no final de semana, sentei com a família. E tenho experimentado algumas vezes de sentar e ouvir o sermão com a minha família, como é bom. Mas aquilo que o Senhor nos chamou para fazer não nos deixa. Por isso, entendam, quando se rejeita um ministro fiel à sua palavra, quando não submete a tal mensagem, não é a mim que você rejeita, mas é a Cristo. Por isso, não se ire comigo. Se rebele contra ele e fale: eu odeio você. Eu não quero mais você aqui na minha igreja. Eu não quero estar atrás das palavras. Porque foi isso que ele ordenou que os apóstolos pregassem. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. E o arrependimento, meus irmãos, é para a correção. Para que você não ande em caminhos de morte. Para que você se volte para Cristo e tenha uma vida de esperança. A palavra do Evangelho é contra nós. É contra nós mesmos. Porque quando a palavra do Senhor demonstra o que é certo, tudo que é errado vem à tona. Você percebe que nos dias de hoje isso acontece conosco? Quando abrimos a boca e dizemos: o casamento é entre um homem e uma mulher. Tudo aquilo que é contrário disso está errado. Aí começa-se a dizer: mas é válida toda forma de amor. Deixa as pessoas seguirem o seu próprio coração. Não estou impedindo, mas eu estou dizendo que o que é certo é isso. Continuem fazendo errado, mas o que é certo é isto. A vida. A palavra do Senhor fala que a substância ainda não era informe, mas já tinha vida, o Senhor já tinha criado. A vida é no ato da concepção. Eles teimam em dizer o contrário. Não é aborto, mata as crianças no ventre. Só basta nós dizermos o que é verdade, para que aquilo que é mentira, ele preserve. E eles então seguiam essas coisas que Deus deu autoridades a ele: pregação, expulsão de demônios, cura de enfermos, ungindo-os com óleos. Por isso, somente Cristo, os seus apóstolos e aqueles que receberam tal autoridade expulsavam os demônios e poderiam fazer isso. Por isso que hoje não há mais expulsão de demônios, porque Cristo e os seus discípulos, os seus apóstolos, fizeram então aquilo que era necessário e foi enviado. E diante disso, meus irmãos, essa palavra usada aqui, e também tem algo extremamente importante nesse texto, em que está relacionado ao ministro do Evangelho. Quem pode pregar? Quem deve pregar na igreja? A nossa doutrina, na pergunta número 158, vai dizer que são aqueles que são chamados e ordenados para tal. A pregação do Evangelho, ela é ordinariamente dos ministros, dos pastores da igreja. E de maneira extraordinária, os presbíteros. A palavra usada aqui no versículo 12, pregavam, vem do termo querúcio, de pregação. E a nossa tradução, ela nos ajuda, porque quando se fala de evangelizar, de ensinar, de pregar, muitas vezes usamos um termo pelo outro. Ah, pastor, eu estava lá na rua e preguei o evangelho. Certo? Você pregou o evangelho mesmo. Mas é uma pregação diferente, não é uma pregação autoritativa de alguém que recebeu autoridade para tal.
É tanto que o termo usado é o evangelho, é o angelion, que é o evangelizar. O ensino vem do didáscalos, que é justamente uma espécie de ensino doutrinário, que aí tem alguma autoridade. E tem o querúcio, que é uma pregação específica. E só para você entender, nós já passamos por esses termos aqui no texto de Marcos, e eu quero ver que você faça uma diferenciação. Volte, por favor, a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, 19. Quando Cristo, ele cura o Gerazeno. O Gerazeno quer seguir a Cristo, quer ir atrás. No versículo 19 diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes, aqui está Evangelion, tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O Senhor mandou que esse homem evangelizasse, que ele anunciasse as palavras. Ele dizia: olha, aconteceu, Cristo me salvou, Ele me livrou das amarras, e agora estou livre. Isso é uma pregação do Evangelho, mas uma pregação em que você faz fora da igreja, fora do púlpito, era na casa dele, com os familiares dele. É o que todos nós devemos fazer. Pregue a palavra onde você estiver. Já tem outro diferente. Aqui em Marcos capítulo 6, quando o texto ele vai trazer para nós, versículo 2 diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, a palavra aqui é didáscalos, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria acha que lhe foi dada, e como fazem tais maravilhas por suas mãos? Cristo estava na sinagoga ensinando. E não era todo mundo que estava na sinagoga, eram aqueles que eram considerados como mestres. E agora então vem uma palavra específica para um tipo de pregação autoritativa. Em Marcos capítulo 6, versículo 12. Então, saindo eles, pregavam o Evangelho. E quando qualquer pessoa perguntar: pastor, por que mulher não pode pregar? Por que homem não pode pregar? Não é todo mundo que pode pregar na igreja. Porque esses que têm esse tipo de pregação vão voltar à presença de Cristo e prestar contas. E meus irmãos, não ache que é bonitinho estar aqui na frente. Não ache que é somente ir ali na frente e falar algumas besteiras. Essa semana teve uma situação um pouco cômica em que encontrei um pastor de outra denominação e ele, uma brincadeira, disse assim: pastor presbiteriano não trabalha, né? Só estuda. E na brincadeira eu respondi para ele: e os outros pastores de outra denominação nem trabalham nem estudam, né? Tem tempo livre. Mas o preparo, a dedicação, o treinamento de vir aqui à frente e pregar a palavra do Senhor deve ser algo feito com estritamente zelo, porque diferente do rei Xerxes, ele não sabe o que foi que aquele enviado falou para Leônidas, mas aquele que envia os seus ministros, ele se faz presente, está ouvindo todas as coisas. Ele sabe tudo aquilo que eu disse, ele sabe tudo aquilo que se passa no meu coração, ele sabe tudo aquilo que passa no teu coração. Ele sabe se tu estás se submetendo a Ele ou estás odiando a Ele. Ele sabe se tu estás planejando buscar edificação e paz no meio da igreja, ou se tu estás como os escribas e fariseus, buscando a primazia e glória pessoal. Por isso, nós devemos entender, nós todos estamos sujeitos a isso. Por isso, arrependa-se e cria a esperança.
se volte para Cristo e viva segundo a sua palavra. Amém? Não rejeite a Cristo. Não rejeite a Cristo. Oremos ao Senhor. Perdão, meus irmãos. Ainda vamos cantar um cântico. Logo depois, a oração final e impetração da bênção. Posso colocar de pé? Cantar, meu Senhor. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo estabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar. Em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto está. Pra que tua glória assista até, ó Deus. Verdade e graça vierão se encontrar, beijarão-se a justiça e a paz. Do céu justiça abaixo olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegadas justas sendas se farão. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, Senhor, aplica a Tua santa palavra em nossos corações. Que o Senhor possa estar, Senhor, cada vez sobre nós, está derramando entendimento da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, cada vez mais quebrantando o nosso coração. E que nós não estejamos rejeitando, entristecendo o Espírito. Que possamos nos submeter, Senhor, à Tua santa palavra. Nos leva para casa em paz. Senhor, com alguns irmãos que estão viajando, Senhor. Alguns que estão impossibilitados de vir. Senhor, alguns que estão desanimados, Senhor.
e não estão se seguindo segundo aquilo que voltaram a Ti. Tem misericórdia deles, Senhor. Aviva a Tua palavra no coração deles. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo e de todo o povo de Deus estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens em louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos,